Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, o versículo 34. Onde nós vamos estar meditando hoje sobre a vida de Jesus, que ele fez, uma grande lição que ele deixou para nós, que eu creio que vai ser de grande utilidade. João 4, e o versículo 34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nesta manhã, nós vamos meditar sobre a comida de Jesus. Primeiramente, é um alimento da alma, como o estudo da palavra de Deus. Estudar a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Pedro diz assim: desejando afetuosamente, como um menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia fala sobre enxertar a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, e o versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Segundo, oração. Ou seja, a comida da minha alma é estudo da Bíblia e é oração. Mateus capítulo 26, versículo 34, Jesus, ou melhor, versículo 41, Jesus diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Terceiro é pensar em Deus. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservas em paz aqueles cuja mente está firme em ti, porque eles confiam em ti. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Pensai nas que são de cima, versículo 2, e não nas que são da terra. Versículo 3, porque vós estáis mortos, e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. É para a gente pensar em Deus, para a gente pensar nas coisas de cima. Quando a gente fazer isso, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quarto, é frequentar uma igreja evangélica. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, fala a respeito da comunhão dos irmãos, da maneira como era a igreja primitiva, que todos os dias o povo tinha prazer de ir para a igreja. Hoje a gente tem muitos irmãos que vai para a igreja só no domingo, é crente domingueiro, e tem uns que vai mais do que isso. Tem uns que é crente mensalista, isto mesmo. Você vai na igreja para tomar a Santa Ceia e passou daí, acabou. Tem gente que não tem mais o entusiasmo de estar na igreja. Mas aí, só já tem uma pergunta. Quem é que precisa ir na igreja? É os que estão fracos ou os que estão fortes? Todos precisam. Na verdade, quando a gente vai, a gente estando fraco, já tem aconselhado irmãos a respeito disso. Você não precisa ir para a igreja só quando você está entusiasmado, você está animado. O dia que você está para baixo, você está assim, achando que parece que a igreja subiu e só você ficou. Pelo seu sentimento que você está tendo, esse dia que você precisa ir para a igreja. Porque quando você vai para a igreja, você é renovado pela palavra. Você é vivificado pela palavra. O Espírito Santo aviva a tua vida. Eu mesmo, presbítero Eufrásio Bonfim, quantas vezes que eu vou para a igreja desanimado, com tanto problema na cabeça, tanta dificuldade, quando chego na igreja, parece que sumiu tudo.
Na verdade, eu procuro, todos os cultos, fazer aquilo que está em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas pessoas dizem assim, ó, você deixa seu problema lá fora, entra aqui vazio. Eu discordo dessa expressão em parte. Por quê? Porque se você deixar lá fora, quando você voltar, o problema vai com você de novo. Mas se você deixar nas mãos do Senhor, quando você voltar, Jesus está trabalhando em seu favor, porque você colocou na presença dele. Ana era uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, e quando ela chega no templo, está chorando, lamentando, e é até incompreendida pelo sacerdote, sumo sacerdote, acha que ela está embriagada e manda ela parar de beber, e ela diz, não, meu senhor, você não está entendendo, o que eu estou passando não é que eu estou embriagado, mas é porque eu estou me derramando perante o Senhor. Aí, quando ela fala isso para um homem de Deus, o homem de Deus agora lança uma palavra profética sobre a vida dela e diz assim: vai em paz, e o Deus de Israel concederá a tua petição. A partir desse momento, meus amados, Ana agora vai embora. A Bíblia diz que ela não conseguia comer por causa da amargura da alma, a tristeza, a humilhação. Mas a partir quando ela volta da igreja, quando ela volta da oração, irmão, ora mais um pouco. Quando ela volta da oração, ela agora volta alimentada pela promessa que o homem de Deus determina sobre a sua vida. Ela volta na convicção que o Espírito Santo coloca sobre a sua vida, que ela tirou um tempo orando, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz que ela comeu e bebeu e o seu semblante já não era triste. Então, que Deus abençoe a tua vida nesta hora, que você possa realmente pensar como Ana. Se eu já orei, a bênção já está a caminho. Se eu já busquei, a bênção já está a caminho. É verdade que tem hora que a gente ora e tem que continuar orando. Como Daniel, no primeiro dia que ele orou, a bênção já foi liberada, mas o príncipe das trevas se opôs a Gabriel. Então foi necessário que Deus mandasse Miguel para resolver o problema e Daniel recebeu a sua bênção. Então, frequentar a igreja é essencial, né, para continuar nessa alimentação que Jesus tem. Segundo, este alimento é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa pergunta, né? Qual é a vontade de Deus? Primeiro, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então você, inclusive, essa comida de Jesus era realmente aquilo que ele estava impactado em fazer missões. Ele estava impactado em restaurar almas. Já diz um certo pastor Antenor, que passou aqui por Poções, e ele nos ensinou. Eu fiz o curso bíblico com ele, o curso bíblico, o básico em teologia, e ele nos ensinou, quando ele estava nos ministrando esse curso, ele nos ensinou que a gente não pode ficar aquelas pessoas que têm vício de querer pregar só para a igreja cheia. Se for para o culto e tiver uma quantidade pequena de irmão, tem gente que até muda a mensagem. A pessoa está com uma mensagem para pregar e diz, esse tantinho de gente hoje não vale a pena eu pregar a minha mensagem não, pois o pastor Antenor nos ensinou, e realmente o que aconteceu com Jesus no capítulo 4, esse capítulo que nós estamos estudando, ele pregou só para uma mulher. Eita maravilha! Ele pregou para uma mulher, e esta mulher foi cheia de Deus. E ontem eu estava ministrando ali na casa do irmão Ricardo, ali próximo do Cinzento, e eu estava falando sobre isso. É uma cidade dominada por Deus. Foi isso que eu ministrei ontem lá. Atos capítulo 8, e a Bíblia diz que por onde aquele povo passava, o povo estava perseguido, o povo estava correndo. E a Bíblia diz que todos foram expulsos de Jerusalém, exceto os apóstolos. Mas eles saíram cheios de Deus. Então, por onde eles passavam, eles falavam de Deus. Então, meu amado, não perca a oportunidade de falar de Deus, não. E você que me ouve, que ainda não fez essa aliança com o Nazareno, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, porque Deus tem bênção para a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer em você aquilo que você precisa. Segundo, que eu dê aos outros a comida que eu estou comendo. É exatamente isso. Jesus entra no capítulo 4 de João. Jesus pede água para aquela mulher. Dá um pouquinho de água para me beber.
A mulher não deu logo a água. E disse, opa, o senhor não está entendendo. Eu sou samaritana e sou uma mulher. Duas questões negativas que tinha naquele tempo, o machismo era terrível. E Jesus veio para quebrar esse negócio. E aí ela disse assim: primeiro, eu sou samaritana, o samaritano não comunica com os judeus, e segundo, eu sou mulher. Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá em mim de beber, você me impediria e eu te daria água viva. Então, quando ela vai dialogando ali com Jesus, para resumir o texto, para resumir aqui a mensagem, é o que que acontece? Jesus disse assim: vai lá, chama teu marido e vem cá. Ela, meu Deus, não tenho marido. Aí Jesus disse: bom, agora você disse uma verdade, hein? Não tenho marido. Hoje você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu marido. Então Jesus está ali dando essa comida. Na verdade, que ele diz aqui no versículo 34, essa comida ou talvez essa bebida. No versículo 13, Jesus diz assim: qualquer que beber dessa água voltará a ter sede. Mas no versículo 14, Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a saltar para a vida eterna. Então, quando Jesus começa a ministrar sobre a vida daquela mulher, e agora, quando Jesus oferece dessa água, quando Jesus está ali impactado pela palavra de Deus, está conversando com aquela mulher, e agora Jesus disse: vai lá, chama teu marido e vem cá. E agora aquela mulher disse: não tem um marido. Jesus revela as profundezas, a intimidade daquela mulher. E aquela mulher disse: eu vejo que tu és profeta, mas a gente está esperando aí um homem chamado Messias. E quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo. Jesus disse: eu sou. É maravilha, hein? Eu que falo contigo. Então o que que acontece? Você precisa dar dessa comida que você tem para os outros. Você precisa dar dessa comida que você tem para os outros. A comida que você está comendo, você precisa compartilhar. Aí quando Jesus dá dessa comida para essa mulher, ela tão impactada com esse negócio aí de pegar a comida que ela está comendo e levar para os outros, que a Bíblia diz no versículo 28 do capítulo 4 de João, que ela deixou o cântaro e foi lá correndo e disse para o samaritano, talvez chegou assim, cansada, e diz assim para o samaritano: eu vi um homem ali na fonte que revelou toda a minha vida, falou tudo que eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Aquela mulher estava tão impactada pela comida que ela comeu, ela estava tão cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que ela convenceu aqueles homens. Ora, eu sempre medito nisso. Aquela mulher não tinha moral. Aquela mulher era uma mulher discriminada pela sociedade. É tanto que ela vai pegar água meio-dia. É uma hora que está todo mundo almoçando. É uma hora que ninguém vai pegar água. Ela vai meio-dia para não encontrar ninguém. Mas a Bíblia diz em João capítulo 4 que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então, por que era necessário, presbítero Frase? É porque Jesus queria levar dessa comida. E aquela mulher comeu dessa comida espiritual, levou para os samaritanos. Os samaritanos, impactados pela palavra da mulher, saem da sua cidade e vai até o poço. E quando eles chegam até o poço, Jesus começa a ministrar sobre a vida deles e ele diz: olha, agora eu quero te dizer uma coisa. Foi bom você ter falado isso para nós, mas nós não estamos agora crendo nele pela tua palavra. Nós mesmos temos ouvido, irmãos, isso é maravilhoso. Era como se ele estivesse dizendo assim: nós mesmos temos comido da comida que ele nos deu, que ele fez. E Jesus disse em João capítulo 6 que essa comida é o seu corpo, o corpo dele, que seria partido na cruz do Calvário. O terceiro, qual é a vontade de Deus, presbítero Frase? É que eu veja os campos brancos para a colheita. Versículo 35, Jesus disse assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses, ante que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Aí nos vem à mente Atos capítulo 16, versículo 29 ao 31. Quando o Lázaro e o rico morrem, a Bíblia diz que Lázaro era um mendigo, porém era um homem temente a Deus. Então, quando ele é morto, em outras palavras, é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E a Bíblia diz do rico que ele estava lá no Hades. E ali naquele lugar de sofrimento, ele diz assim: tem misericórdia, manda que Lázaro molhe pelo menos na ponta do dedo,
e passa na minha língua, porque eu não estou aguentando aqui essa chama. Aí ele disse, ô meu amigo, Abraão disse que representa Deus, né? Ô meu amigo, você não está entendendo. Há uma grande divisão entre nós e vós, há um grande abismo de sorte, isso aqui é forte, meu amado, que aqueles que querem passar para cá não poderão, e aqueles que querem passar para lá também não poderão. Então a gente tem que ver, irmãos, que os campos estão brancos. Não pare de falar de Jesus. As oportunidades que você tiver, fale mesmo, porque aquele rico diz assim, ó, então faz o seguinte, eu tenho 5 irmãos, manda Lázaro ir lá e dizer para eles que a realidade é essa. Quem morre sem Cristo vem para o Hades, lugar de sofrimento. E quem morre com Cristo vai para o seio de Abraão, para o paraíso. Aí Abraão disse, ô meu amigo, se eles quiserem ouvir, lá tem Moisés e os profetas. E se eles não ouvirem Moisés e os profetas, eles vão acreditar que os mortos ressuscitarão? Então, meu amado, veja os campos brancos. Qual é a vontade de Deus, presbítero Eufrásio? Em quarto lugar, a vontade de Deus é que eu priorize o seu reino. Jesus estava com fome, Jesus estava com sede, e os discípulos chegam ali, Rabi, come, vim trazer uma comidinha especial que a gente foi lá na cidade comprar para o Senhor. Ele disse, tem uma comida aqui para mim, eu tenho uma comida especial. Aí eles disseram assim, que comida o Senhor tem? Aí começou até conversar entre si e dizer, porque era 12, né? Eles começaram a dizer assim, os discípulos, será que alguém trouxe comida para ele? Aí Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, versículo 33, Jesus está chegando à conclusão desse sermão e diz assim, ó, a conclusão não, né? Ele está terminando no capítulo 6, que depois ainda tem o capítulo 7. Mas ele diz assim no capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, em que posição de 1 a 10 está Deus na tua vida? Interessante que esse capítulo 6 é muito rico em administração e aplicação pessoal, porque Jesus ali ele começa falando de riqueza, e no versículo 19 ao 24 ele está falando sobre isso, para não ajuntar tesouro na terra. Aí do 25 até o 32, ele está falando do básico, das vestes e da comida. Tem hora que a gente fica tão preocupado, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer o mês que vem, irmãos? O futuro teu pertence a Deus, prioriza o reino, fala de Jesus. Então é a comida de Deus, a comida que Jesus comeu e quer que nós também comamos, é essa, priorizar o reino. E no versículo 34 ele até disse isso, não inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo está despedindo dos anciãos, ou seja, do presbitério, ou seja, do ministério de Éfeso, e está dizendo, esse rosto aqui vocês não vão ver mais, porque o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade, é que me espera lá em Jerusalém 2 coisas, prisões e tribulações, mas eu estou pronto não só a ser ligado com cadeias, não só apenas ser preso, mas também eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. E ele diz no versículo 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor. Ei, cumpra teu ministério, hein? Deus não chamou crente para ficar parado não, viu? Se Deus salvou a tua vida, você faz parte da fileira, ô glória, que está indo para os céus. Eu quero te dizer que Deus tem uma obra contigo, Deus tem uma obra para você realizar nessa terra. Então priorize a vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus para a tua vida não é a mesma que é para a minha. Eu fui chamado para pregar e ensinar. Isso aí eu estou sentindo muito forte, esse negócio aí. Que Deus me chamou para pregar e ensinar. Talvez Deus te chamou para louvar. Talvez Deus te chamou para visitar. Talvez Deus te chamou para orar pelos enfermos. Então, identifique o ministério de Deus na tua vida. Aí, tem hora que a gente está fazendo a obra e não tem o reconhecimento do que a gente está fazendo. Mas a Bíblia tem resposta para tudo. É por isso que eu amo esse livro. Eita glória. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, Paulo diz assim, eu sei que eu estou amando vocês mais, e cada vez que eu amo mais vocês
vocês me aborrecem. Mas não tem problema não. Eu me engastarei e deixarei gastar. Então que você... Vamos ver esse versículo? Esse versículo aí eu não sei ele de cor ainda assim, consagrado mesmo, né? A gente sabe assim, em parte, porque sempre lê, mas é para dizer que eu sei ele de cor ainda não está consagrado como decorado. Eu de muita boa vontade, olha só, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, sejais menos amados. Então, irmãos, esse sentimento entrou aqui no coração do presbítero Eufrásio. Foi em 2020, quando eu testei positivo coronavírus. Quando por 4 minutos procurei ar e estava tendo aquela dificuldade de respirar e sentir a morte bem perto de mim, irmãos. Eu já passei muito perto do vale da sombra da morte. Não foi só uma vez que Jesus me tirou da morte, não, viu? Uma hora eu vou contar os testemunhos aqui, da oportunidade que Deus está me dando para permanecer aqui na terra. Mas, glória, quando eu senti a presença da morte, eu falei com Jesus. Falei, Jesus, eu estou indo embora para a eternidade. Estou indo para os teus braços. Mas estava sentindo, irmãos, que não tinham concluído a obra que Deus tinha na minha vida aqui na terra. Então eu falei, Jesus, se o Senhor me dá a oportunidade, agora eu vou ser diferente. Se o Senhor me dá mais uns anos de vida, eu vou ser diferente. A partir de agora eu vou fazer a obra. E daí para cá, irmãos, 2020, já passou 2021 e estamos no mês 5 de 2022. Já ganhei 1 ano e 5 meses, glória. Não sei quantos anos ainda Deus vai me dar, ou quantos meses, ou quantos dias. Mas te digo uma coisa, vou me deixar gastar para a edificação da igreja. Vou me deixar gastar para o bem da obra. Porque eu quero ser coroado, glória, com a coroa que Deus tem preparado para aqueles que fazem a sua obra. E Jesus disse isso aqui no versículo 34, nós estamos meditando. A minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E quinto e último, qual é a vontade de Deus, presbítero Eufrásio? Que as pessoas tenham experiências com Ele. É aquilo que eu já falei. A mulher, no capítulo 4, versículo 28 ao 30, deixou o cântaro. Glória! Ela começou a ter essa experiência e não quis só para ela. É o do ponto anterior que eu falei. A vontade de Deus é que eu pego da comida que eu estou comendo e dou também para os outros. Então aquela mulher pegou e diz assim, ó, eu vi um homem. Esse homem é maravilhoso. Aí, como já disse, a partir do versículo 39 até o 42, a mulher diz assim, ou seja, o samaritano diz assim, ó, olha só, o 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. O que a mulher testificou? Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, o versículo 40, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou 2 dias. Versículo 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Versículo 23. E dizia, esse aqui é o principal, o 42. E dizia a mulher, o que ele dizia? Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, glória, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então a vontade de Deus é que as pessoas tenham experiência, mas Deus vai contar contigo, crente. Deus conta contigo para levar pessoas à experiência com Ele. Essa mulher não pensou 2 vezes, foi lá e falou. O que ela falou? Revelou toda a minha vida. Na verdade, não revelou muita coisa. Jesus só falou dos maridos. Mas aí, quando Jesus fala dos maridos, ela começa a refletir a vida com o marido, a vida com 2, a vida com 3, a vida com 4 e a vida com 5. E a vida agora com 6. Que ela teve 5 maridos e o que tinha não podia dizer que era seu marido. Amém? E para concluir neste momento, Lucas capítulo 19, fala sobre outro homem também que comeu dessa comida de Jesus, teve uma experiência tremenda, que foi Zaqueu. Aí quando Zaqueu desce da árvore, Jesus disse assim, o povo começa a criticar, porque Jesus disse assim, hoje me convém pousar na tua casa. E quando Jesus fala isso, Zaqueu, impactado pela palavra de Jesus, disse assim, opa, estou sentindo Deus na minha vida. E a partir de agora quero me arrumar. Eu vou pegar o que eu tenho, dividir entre os pobres, metade para os pobres, metade para mim. Zaqueu era rico. E disse mais, porque os publicanos eram considerados como ladrão, porque cobravam imposto e cobravam mais do que o Roma mandava, e o que passava era deles.
E ele diz assim: se não alguma coisa tem roubado alguém, vou restituir mais, 4 vezes mais. Zaqueu já estava sendo bem evangelizado, né? Aí Jesus disse no versículo 9 e 10: hoje veio salvação a esta casa, porque este também era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, me ajude aí. PB Eufrásio Bonfim. E assim estaremos tendo mais oportunidade de falar mais de Jesus. Ative o sininho e continue aí nos ajudando para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.